E após mais uma vitória fora de casa, o Clube do Remo se mantém invicto longe de Belém, sob o comando de Antônio Oliveira. O sonho do acesso continua mais vivo do que nunca, mas tem gente preocupado com bastidores e arbitragem para essas próximas rodadas. Que história é essa? Vamos falar das últimas notícias do nosso Leão Azul aqui no RemoCast? Chega mais! E antes da gente começar esse bate-papo, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte os nossos conteúdos. E se você tem algum amigo que ainda não conhece o projeto, repasse esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa redonda, mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Lembrando que esse vídeo tem um patrocínio do Yolo Pizza. Salve, salve, Betinho. Salve, salve, meu amigo Rodrigo. Tudo certo, galera? Tudo certo, galera? Meus amigos, o Clube do Remo tá mais vivo do que nunca. Tá brigando pelo acesso, ganha fora de casa, assusta os concorrentes e a torcida que estava desconfiada volta a sorrir. Mais um final de semana, finalmente um final de semana tranquilo para o Leão. Meu amigo Igor, esse jogo contra o Amazonas, num horário meio diferente, mas não teve para ninguém. Leão 3-1, nosso artilheiro reencontrou o caminho dos gols, se isola na artilharia, apesar do susto. Leão volta para casa para passar uma semana treinando, esperando aí o próximo confronto, que também vai ser fora de casa, cara. É verdade, um jogo aí que eu acho que o Clube do Remo estava precisando para dar uma tranquilizada no ambiente. O Clube do Remo venceu ali por um placar de certa forma elástico, 3-1. Uma excelente apresentação ali do Pedro Rocha. O Nico também apareceu ali. A gente espera que dê confiança para as próximas rodadas, 2 assistências. E o Clube do Remo fez, na minha opinião, um jogo perfeito, né? Eu ainda continuo ali nas redes sociais vendo muita gente reclamando, né? Mas eu acho que o jogo é isso. A proposta era se defender, saindo contra-ataque. Foi muito bem planejado, muito bem executado. O Clube do Remo saiu com os 3 pontos aí que estava precisando para seguir vivo. Então, vitória, pelo menos de minha parte, 100% de aprovação. Não sei se a galera aí, os inscritos aí do RemoCast vão concordar com esse desempenho. E para ti, Rodrigo, o que tu achou aí desse jogo? Acho que a vitória foi muito importante, né? A gente estava pressionado, os adversários ali chegando, né? Encostando ali na tabela de classificação. Foi muito importante a vitória. Eu acho que o Remo voltou a ser aquele time reativo, aquele time letal, que sabia sofrer. Nós pegamos ali uma pressão inicial do Amazonas uns 10, 15 minutos, o time deles começou a cansar, e aí os espaços começaram a abrir. Foi o que nós falamos no conteúdo anterior, que os espaços iriam aparecer nesses jogos aí. E nós precisávamos matar o jogo. A nossa grande dificuldade era a finalização. Nós fizemos 3 gols de atacante, né, amigo? O Nico Lopes ali deu 2 assistências, gol do Marrone, gol do Pedro Rocha, 2 golaços dele, do Pedro Rocha. E aí nós conseguimos mais essa vitória que com certeza vai nos colocarmos aí mais uma vez para brigar pelo acesso. O Nico Ferreira, que surpreendeu ali no segundo tempo, principalmente, né? Com aquelas assistências. Pô, o cara. Eu já estava reclamando e chamando ele de Ronald Gringo. Aparentemente está faltando aí um pouco de oportunidade, talvez ali aquelas situações de jogo e as transições. Eu achei bastante interessante, tá? Até porque acho que o Igor falou um pouco dessa questão do segundo tempo, mas no primeiro tempo eu vi um Remo marcando num bloco alto, forçando erros de passe do Amazonas, inclusive jogando no erro do Amazonas. Esse Amazonas, Rodrigo, muita gente falou que é um time ruim, tá ali na zona do rebaixamento, mas pô, ganhou do Avaí fora de casa, empatou com o Curitiba, um daqueles times desesperados, perigosos, ao contrário da Mucura, que tá pegando mesmo porrada de todo mundo, né, cara? É verdade, o pessoal falando, o Amazonas é um time fraco, o Remo tinha obrigação de vencer. Poderia ter obrigação, mas era um time difícil. Você vê pelos resultados aí, 4 times do G4 que estavam se aproximando
da zona de classificação, eles tiraram pontos. Ganharam do Avaí, e o Avaí ganhou agora do Goiás, para você ver como é. Tirou ponto do Goiás, empatou com o Goiás, com o Novo Horizontino lá em São Paulo, empatou com o Coritiba, ou seja, é um time que vem desesperado, mas é um time que vai arrancar ponto aí dos nossos concorrentes, principalmente. Então, não é bem assim. O Remo fez uma boa partida, ganhou de um bom adversário. Nesse negócio não existe jogo fácil na Série B, principalmente nesses clássicos regionais aqui, a gente sabe que a dificuldade é grande, e a gente conseguiu ganhar de um bom adversário. O negócio não foi mamão com açúcar, como o pessoal está dizendo, não, e o placar às vezes não reflete o que foi o jogo. Tava 2-1, o Marcelo Rangel fez aquela defesa numa cabeçada que poderíamos ter levado um empate. E aí aquela jogada do Nico deu mais uma outra assistência para o Marrone, mas nós matamos o jogo. Então não é bem assim, não. Não existe jogo fácil nessa Série B, meu amigo. E tu, o que tu achaste da partida? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião, principalmente o que tu achaste da atuação de quem estava no banco, lá do Portuga, do técnico, escalação, surpreendeu um pouco, né? Não foi a escalação aquela que vira o time treinando durante a semana, mudou a escalação, as substituições, muita gente elogiou as substituições do Antônio Oliveira, deixa aí nos comentários, deixa o like, o hype também, isso ajuda pra caramba o Remocast a ser entregue pelo YouTube, ficar no topo da plataforma e trazer cada vez mais remistas para essa comunidade. Te inscreve no canal também, se ainda não é inscrito, não é inscrita, tá curioso, tá querendo saber sobre essa questão dos bastidores. Mas antes disso, Igor, vamos falar um pouquinho de como ficou a tabela da Série B agora finalizada, a 25ª rodada. No momento da gravação deste vídeo, praticamente finalizada, tá esperando acabar ali o jogo do Vila Nova, que vai ganhando do Atlético, mas o fato é que o Remo ganhou uma posição nessa rodada, que foi uma rodada dificílima, muitos times encostaram, praticamente ali algumas equipes importantes, né, que vão brigar ainda pelo acesso, tiveram vitórias nessa rodada, tivemos ali, vamos dizer, um pouco de sorte também, né, no resultado do Novo Horizontino, mas aí o Leão ganha uma posição, volta ali a cafungar no cangote do G4, tá apenas 3 pontinhos, cara, uma rodada de estar ali naquela região dos sonhos para todo remista este ano. Eu acho que a tabela aí devolve um pouco do otimismo, né? Eu acho que a torcida do Remo nesse momento, eu acho que tinha que aproveitar esse momento que o Remo está vivendo, né? Se fechar em torno do time e apoiar ali 100%, e depois a gente vê o que a gente faz, porque eu acho que é uma oportunidade única. A gente está ali a 4 pontos, né? 3 pontos, e se você for pegar, olhar, se a gente tivesse condições de colocar todos os jogos restantes, você vê que vai ter muito confronto entre as equipes de cima. Você vai ter ali Goiás e Criciúma, por exemplo, Goiás e Chapecoense, e isso obrigatoriamente vai tirar pontos dessas equipes. Então o Remo tem totais condições, sem falar que vai pegar, né? O Remo enfrenta a Chapecoense ainda aqui, né? O que teoricamente elimina, né? Tem os 3 pontos para chegar a um confronto direto. Pega ainda ali o Goiás também aqui. Então tudo isso é motivo de otimismo, né? Até porque eu não sei se aí o inscrito aí no RemoCast vai concordar, mas eu vejo um clube do Remo chegando forte no final, nessa reta final, né? Um time que está fechado, um time que eu acho que está crescendo ali pouco a pouco de rendimento e pode chegar forte na reta final, atropelando aí para subir. O meu otimismo indica isso aí, Betinho. Rodrigo, dessas equipes que estão brigando de fato ali pelo acesso, a gente vê aí um campeonato bastante aberto, pelo menos ali 9ª, 10ª colocação no momento, todo mundo muito próximo mesmo, quando a gente coloca neste momento da competição, 1, 2 rodadas para entrar no G4, é uma proximidade muito grande, muitas equipes em evolução. Quem é que mais te preocupa neste momento agora? Lógico, o Remo tem que fazer a parte dele, tem que ganhar os jogos, continuar ganhando fora de casa, mas tem que voltar dentro de casa. Lembrando que depois desse jogo contra o Vila Nova, o Remo volta a jogar em Belém jogo de Baenão, jogo de pressão, jogo de caldeirão. Aí sim, muitos desses jogadores vão ver o que é jogar no clube do Remo. Mas dessas equipes aí, o que é que te preocupa, meu amigo, dentro e fora de campo também? Pois é, Gilberto, nessas conversas que nós temos aí de bastidores, né?
A preocupação maior é com o Atlético Paranaense, que é um clube que saiu da Série A, tem uma estrutura muito grande, tem um bastidor muito forte. Então, para evitar o que aconteceu ali em 2021, só que nesse caso, nós estamos brigando hoje por um acesso, naquela ocasião foi um rebaixamento, situações aí que fogem um pouco ao nosso controle, né? Pênaltis aí inexistentes, ou que são interpretados aí de uma outra forma, o VAR que interfere, é um VAR que não funciona. Então a diretoria está muito atenta a essas situações, principalmente contra esses adversários que são tradicionais de Série A, que tem um bastidor forte, que tem uma estrutura muito melhor, muito acima enfim, de pessoas mais influentes dentro do futebol. Então a diretoria, não se engane, ela está muito mais atenta a isso aí do que naquela ocasião de 2021. Igor, o Clube do Remo já voltou aos treinamentos com novidade, o Grego está treinando. Tu que vai dizer o nome dele, né? É o Panatachides. Já está treinando o Jorge também. O Natan Pescador já aparece nos treinamentos. Vocês vêem na imagem aí que o Remo está treinando no Mangueirão, justamente porque o Bainão está sendo preparado para poder receber a partida contra o Atlético Goianiense na volta para casa. E apesar do desfalque do Caio Vinícius para esse jogo contra o Vila Nova, que a gente vai falar, destrinchar tudo sobre essa partida nos próximos conteúdos, Remo tá ali com força máxima, retorno de Cantígio no meio de campo, retorno do Luan no meio de campo também. Vai ter muita opção o português para armar esse time e conseguir manter essa invencibilidade. Já pensou? Engata mais uma vitória? Meu irmão, quem é que vai segurar esse Remo, cara? Eu acho que se vier mais uma vitória lá em Goiânia, não sei se o cara vai conseguir fazer esse jogo no Bahia, não, né? Porque vai todo mundo querer, toda a torcida do Remo vai estar presente, vai querer estar presente nesse jogo. E acrescentando, né? Agora eu vejo ali nessa reta final um crescimento do Clube do Remo de desempenho. Acho que os jogadores estão entendendo mais do trabalho do português, que a gente até conversava fora dos bastidores. É uma forma de trabalhar muito bem explicada aí pelo Rodrigo aqui para a gente fora do ar, bem peculiar. Então acho que a galera começa a entender, e você pegando esses caras que estão chegando, o Grego, né, que tem a experiência toda ali praticamente em times fortes da Grécia no futebol italiano. Eu particularmente não quero nem virar meme, mas eu acho que esse cara que chegou, esse português, ele sabe jogar bola. Esse atacante que chegou ali joga de cabeça erguida, sabe jogar de costa para o adversário, domina, faz a parede ali, toca a bola direito, viu umas finalizações dele ali. Então acho que é um cara que pode ajudar muito, porque aquele cara que veio do Caxias não está bem, né? Então todos esses fatores aí, sem desfalque, o Caio Vinícius é um grande desfalque, na minha opinião, mas com o elenco que o Remo tem, né, com a volta do Cantígio, tem tudo para ser um grande jogo do Remo lá em Goiânia, voltar com uma grande vitória e a gente fazer muita festa aí no Bainão quando voltar aqui para casa. E, Rodrigo, bora puxar esse gancho aí da preparação física, porque agora, neste momento, já alguns meses de trabalho do português e sua comissão técnica, já dá para ter ali algum diagnóstico, né? E, inclusive, vou até te pedir tua opinião pessoal e profissional nessa questão da preparação física do Clube do Remo, porque agora, nessa reta final, vai ser importantíssimo estar com o time inteiro, com o jogador ali na ponta dos cascos para poder render o jogo todo, né? E não acontecer, às vezes, daquelas situações do time baixar muitos blocos por causa de cansaço, acaba espaçando ali. Inclusive, a gente tomou o gol contra o Amazonas, mais ou menos assim, né? O Remo estava com os blocos realmente compactos, nesse momento abaixou muito, sobrou espaço na entrada da área, o cara foi lá e fez aquele golaço de cabeça, né? Certo que pelo menos foi um gol bastante difícil, mas estava livre. Como é que está essa questão da preparação física do Clube do Remo? Como é que tu enxergas aí, a partir dessa 26ª rodada, como é que pode estar o desempenho dessa equipe? Ainda vai chegar num pico, chegou ali num patamar, já está num platô, até desse trabalho, né, da comissão técnica? Gilberto, a gente percebe que o Remo está numa evolução física interessante. Eu conversando também com a parte dessa diretoria, ele passou um pouco para mim dessa metodologia do português, indagando, eu digo, rapaz, como é que o português não traz um preparador físico? É uma tendência, digamos, de treinadores europeus não ter um preparador em sua comissão técnica. Eles usam uma chamada periodização tática, vinda de um português, lá da Universidade do Porto, o nome dele é Vitor Frade,
esse camarada, ele é um cara que influenciou muito o José Mourinho, né? Eles não atuam com preparadores físicos específicos. Esse modelo de treinamento de preparação física do Brasil, que você, o jogador dá 10 tiros, o jogador faz trabalho de potência, isso não existe. Na verdade, o que existe é dentro do jogo, ele fazer a preparação física. Por exemplo, vou colocar umas ações táticas de jogo. Vou colocar o lateral correndo. Ele vai fazer uma ação com o lateral correndo 10 vezes para cruzar. O lateral vai correr naquela ação de jogo. Então ele não usa muito a nossa preparação física convencional. Mas em relação a isso, eu acho que a gente está numa evolução interessante. Eu creio que a gente ainda não chegou num pico, até porque o calendário hoje do futebol brasileiro é um pouco difícil você chegar no ápice, mas a gente está começando a ter a sorte, digamos assim, do calendário, de estar jogando de uma vez por semana, né? Então a gente consegue, de alguma forma, recuperar nossos jogadores, recuperar alguns jogadores que estão no DM, estão retornando. Esses jogadores que chegaram aí, é interessante falar, tanto o Grego aí, esse nome aí que ainda não peguei ainda, e o jogador que chegou aí, lá do Grêmio, o O Natan, Natan, o Pescador, teve o Jorge também, o Jorge que estava pescador, parado mais tempo, né? exatamente, eles estão bem fisicamente, estão no nível físico acima, isso foi dito aí pela imprensa, eles estão no nível melhor, já podem estar disponíveis, inclusive, por opção da comissão técnica contra o Atlético Goianiense. Talvez com o Vila Nova eu acho difícil, mas contra o Atlético, talvez a gente tenha essa opção desses dois jogadores. E é isso, Gilberto, eu acho que, pegando um pouquinho desse gancho, falando da questão do Marcos Braz, se você quiser, a gente pode avançar aqui, senão mas é o seguinte, o Marcos Braz, outra conversa que nós tivemos aí, eu acho que foi o mesmo pensamento que nós tivemos aqui no Remocast quando foi questionado a questão do Marcos Braz. A diretoria confiou num profissional de Série A, de Top A, o futebol do Clube do Remo. Aí eu queria fazer essa pergunta aí para as pessoas que acompanham, né, o nosso conteúdo. Se fosse você um dirigente do Remo, que tem pouca experiência no futebol, ou, digamos assim, não tem tanto conhecimento de Série A, de Libertadores, chegar um dirigente para você do calibre do Marco Braz e falar, digo, olha, confia em mim, eu tenho 2 Libertadores, eu tenho 2 Série A, eu tenho Copa do Brasil, o que é que você faria? Então, muito desse trabalho sendo bancado pelo Marcos Braz é a diretoria dando voto de confiança a um profissional do gabarito dele. E a gente precisa ter consciência disso. Aí, o torcedor que está aí nos acompanhando pode ter essa consciência do porquê ele acreditar no trabalho do português com essas coisas que eu falei aqui. Então tu já sabes, deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Tem aí a pergunta, a provocação feita pelo Rodrigo. Fala também se tu gostaste ou não desse conteúdo aqui. A gente quer muito saber o que tu pensas. Vem fazer parte desse debate aqui também. Deixa o like também e o hype, isso ajuda pra caramba o Remocast a ser mais distribuído aqui no YouTube, trazer cada vez mais remistas para fazer parte desta comunidade. Te inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Saudações azulinas, bora Leão e até a próxima.